As peças para 2026 vão se reorganizando. Enquanto Kassab sinaliza aproximação com Lula, governadores de direita tentam firmar seu nome. Zema lança sua pré-candidatura. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E esse é o Degrau da Política. Hoje, excepcionalmente, não teremos a presença do Pedro Penelas. Esperamos ele já nos próximos programas. Nós vamos chegar a Brasília. Vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Nós vamos chegar a Brasília para libertar o Brasil. Faz tempo que a gente não fala do Kassab, né, cara? Lá no começo do programa a gente falava dele toda semana, tal. A gente sempre tem nossos favoritos sazonais, né? E ele que parecia ter firmado muito a posição no Tarcísio e tal. Depois da questão das tarifas, parece que ele deu uma boa reclinada, né? O Lula chamou ele para um jantar, ele foi, já saiu de lá falando melhor do presidente. Eu acho que ele ainda tá embarcado na candidatura do Tarcísio, mas é uma coisa que o Kassab já advogava há algum tempo, de que o Tarcísio deveria ser candidato a governador. Eu acho que a impopularidade do Lula no final do ano passado chegou ao ponto mais crítico, pela questão do PIX, depois do INSS, a alta do dólar. Tudo aquilo criou uma certa tempestade perfeita para o Kassab começar a cogitar a possibilidade do Tarcísio ser candidato à presidência. E a gente até discutiu, o Kassab numa eventual articulação para ser ministro da Casa Civil, para ser o presidente do partido que chefia o Executivo Nacional. Isso tudo colocaria ele numa posição muito privilegiada. Sim. E agora, acho que nesse momento de recuperação da popularidade do Lula, a gente vê pelas pesquisas, claro que ainda é muito cedo, a gente não sabe qual é o teto e quanto isso perdura para 26. Mas há uma recomposição de base do governo. E uma fragilidade dos governadores, essa cisão com o bolsonarismo depois das tarifas, ou com o bolsonarismo mais familiar depois das tarifas, levaram ele de novo a imaginar a possibilidade desse projeto Tarcísio passar 2030. Então eu acho que é esse pé que o Kassab tá hoje, assim. Claro, tudo pode ser revertido para 26, mas eu acho que se o Kassab fosse apostar as fichas dele hoje, ele ou lançaria uma candidatura alternativa, que poderia ser o Ratinho, pela questão do Ratinho não poder ser candidato à reeleição no Paraná, ou o PSD declararia uma certa neutralidade, faria apoios regionais em estados que fossem mais benéficos para ele e colheria os frutos de participar do governo na composição ministerial se o Lula for reeleito em 26. Né? Hoje eu vejo essa posição como a melhor até pro PSD, viu? Fazer um primeiro turno ali com um candidato próprio, mas sabendo que não vai levar, mas só para ter um candidato ali executivo maior, até para puxar outros votos. E até para testar também o nome do Ratinho ou do próprio Eduardo Leite também, que tá tentando novamente. E aí, enfim, no segundo turno, aposta em quem tiver com o cavalo mais na frente. E eu fico com a impressão que existe um outro xadrez aí, provavelmente cobriremos em algum programa futuro, que é essa Federação União Brasil-PP. A gente já cobriu, né, mas ela parece que vai ser oficializada essa semana. É um partido muito grande, com acesso ao fundo eleitoral, muito participativo. Eu li hoje na Folha que existe o desejo por parte do Ciro Nogueira dele ser vice numa chapa do Tarcísio. Sim. Se ele de fato vai se candidatar em 26. E, inclusive, pra mim, quem tá mais dentro da possibilidade de Tarcísio é o próprio Ciro Nogueira. Mais do que qualquer outra pessoa. Inclusive, ele saiu na Veja essa semana de que ele, em uma reunião lá importante, ele continua botando o Tarcísio como candidato. Exato. Ele parece alguém muito entusiasmado com essa candidatura. Acho que a possibilidade de vice o empolgou, assim, até por ele ser um operador político experiente, vai estar à frente de uma federação partidária muito substancial e numerosa, e o Ciro Nogueira, diferente do Kassab, fez uma reconversão ideológica mais clara, né? O Ciro Nogueira deixou um pouco de ser o centrão tradicional, estou aqui compondo governos, ou esse mar de MDB, que se caracterizou como uma das características mais fortes do Centrão, né, desde a Nova República, e ele passou a ser um defensor mais fiel do bolsonarismo, né, ele assumiu o Ministério-Chefe da Casa Civil nos últimos anos do governo do Bolsonaro, e desde então tem se posicionado como presidente de um partido de oposição, mesmo que o PP não seja totalmente oposição ao governo Lula, mas ele, Ciro Nogueira, é, né? Apesar da parada das tarifas ter batido com força no bolsonarismo e se de verdade o Eduardo Bolsonaro deu um racha no bolsonarismo, a gente já falou isso em outros programas, saiu no Datafolha e os números até são próximos, não são tão distantes, mas que a maioria das pessoas atribui assim, uma responsabilidade das tarifas ao presidente Lula e não ao Bolsonaro ou ao Alexandre de Moraes, ou enfim.
outras pessoas. Uhum. Nessa semana até começou uma campanha aí dos filhos do Bolsonaro com "eu só voto no Bolsonaro". Uhum. Eu acho que o Carlos Bolsonaro chamou os governadores de ratos oportunistas, né? Eu achei muito engraçado, inclusive, que ele chamou os caras de rato e aí o Caiado e o Zema falaram: "Não, eu entendo, não é que o pai dele vai ser preso, tá nervoso". Foi foda. Mas aí eu fico pensando, tipo, eleitoralmente o Bolsonaro parece estar muito vivo mesmo, né? Muito forte, assim. Sim. Eleitoralmente no sentido virtual da coisa. O eleitor ainda fica muito engajado com o Bolsonaro e com a possibilidade da família Bolsonaro de volta, assim por diante. Mas se a gente considerar que o Bolsonaro tá inelegível até segunda ordem, então ele não vai estar concorrendo. E aí eu fico pensando, bom, no final das contas, essa virtual engajamento do eleitor com o Bolsonaro não importa muito, né? Tipo, importa porque, claro, se o Bolsonaro dá indulto pra alguém, como a gente sempre falou, isso facilitaria a vida de qualquer um que seja. Mas no final, lá no dia da eleição, se tiver ali o Zema e o Lula, porque o Lula vai concorrer, Uhum. o cara não vai votar no Zema? Vai. Vai. Ou no Tarcísio, ou Vai, enfim, vai. quem quer que seja. Ele vai votar, porque ele vai ver o Lula ali, ele vai ficar engajado em votar. E eu vejo que os governadores bolsonaristas, que estão tentando romper com o bolsonarismo, né, aquilo que você falou muitos programas atrás, do nascimento do bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? Uhum. Eles têm tentado se apoiar muito, assim, as retóricas essa semana, sobretudo depois que teve o racha mesmo dos filhos Bolsonaro com os governadores, são muito mais antilulistas do que pró-Bolsonaro de fato. Então eles estão abraçando essa ideia da possibilidade antilulista, que foi aquilo que fez o Bolsonaro crescer de verdade, né? Entre muitas coisas, um líder popular, blá, 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 mas foi o antilulismo que fez o Bolsonaro virar presidente. Parece que esse movimento tem se construído para os outros governadores, inclusive o próprio Zema, né? Você viu o evento de lançamento dele? Eu vi uns trechos. Pô, umas coisas muito, muito engraçadas, a equipe dele, tá? Eles são bem fizeram um vídeo humorados. do Street Fighter. Agora o filho do Renato Russo tá processando ele. Eu vi. Ele, inclusive, compartilhou uma entrevista do Renato Russo hoje no Twitter, assim, mas o Renato Russo tá sendo irônico, que o Zema pareceu acreditar que ele tava sendo genuíno. Então, assim, o Zema parece ter uma ligação afetiva com Legião Urbana. O Zema é um cara que deve, exato, ele deve adorar. Cresceu ouvindo Legião. Ele cresceu ouvindo Legião. Exato. E é fã do Renato Russo. Deve ouvir no carro. Ele tem cara de ouvir no carro. Ele deve adorar. Ele deve adorar. Tempo do papai. Isso. Mas assim, eu fico com o seu comentário, eu concordo com tudo que você falou, é isso. Acho que quando chegar no dia da eleição, se tiver a fotinho do Zema ou a fotinho de qualquer governador oposicionista ao Lula, o eleitor que preferencialmente votaria no Bolsonaro vai votar no candidato que não é o Lula. E a gente sabe que uma campanha de reeleição é um plebiscito em relação à popularidade do presidente em exercício do mandato, quer dizer, se aprova ou não o mandato. E eu acho que essa busca por um antagonismo em relação ao Lula passa muito por essa antecipação do cenário e passa muito também pela estratégia divergente do bolsonarismo. Quando você disse, os governadores estão antagonizando com o Lula, o Zema é uma das figuras que mais tem se apresentado como antagonista ao Lula nas últimas semanas aí, por conta do lançamento da candidatura dele, eles vão divergir um pouco desse antagonismo criado pelo núcleo bolsonarista em relação ao Alexandre de Moraes. Eles vão personalizar os ataques no Alexandre e no Supremo, porque eles sentem que, e obviamente que é o Supremo e o próprio Alexandre que estão impedindo o Bolsonaro de ser candidato em 26. Enquanto os governadores podem manter uma estratégia de estou aqui como oposição, não estou rompendo com o bolsonarismo, mas também não estou criando um confronto institucional com um poder que tem se fortalecido nos últimos anos, como a gente sempre fala aqui no programa, e que pode ser fundamental para uma estabilidade política caso um deles vença a eleição em 26. É muito ruim você começar com tantas inimizades no Supremo Tribunal Federal, então não é muito interessante você conduzir esses ataques. E, ao mesmo tempo, cria uma certa separação do Bolsonaro. Eu acho que a grande dificuldade para todos eles, Caiado, Zema, Ratinho e o próprio Tarcísio, mas o Tarcísio é o menos independente de todos eles, como a gente já falou também algumas vezes, é chegar em 26 sem sofrer o fogo amigo. Você precisa passar abaixo do radar da família Bolsonaro. Se esses ataques, que hoje são menos direcionados, mais esparsos, passarem a ser uma campanha sistemática por parte da família contra um ou contra mais desses governadores, não que o eleitor não votaria nele num eventual segundo turno contra o Lula, mas pode ser que ele nem chegue. Essa divisão de votos pode provocar um segundo turno mais imprevisível, né? Ainda mais se essas candidaturas se multiplicarem, assim. Se Zema e Caiado forem candidatos e um deles despertar, em especial, a ira da família Bolsonaro e ele for particularmente atacado, é a possibilidade dele não vencer o outro, do Zema não vencer o Caiado, ou do Caiado não vencer o Zema. Então eles precisam ficar nessa sinalização que não sinaliza nada, quer dizer, eu não tô rompendo com o bolsonarismo porque eu tenho medo de virar o Moro, ou a Joyce,
ou a Carla Zambelli, mas eu também não posso assumir uma posição francamente bolsonarista, porque eu também tenho outros interesses, eu tenho questões da tarifa no meu estado, no caso do Tarcísio, do Caiado, e essa relação com o Supremo. Então é difícil, eles estão numa areia movediça, nesse sentido o Lula tem certa vantagem, ele só precisa ser ele não precisa, ele é o próprio ativador do próprio carisma ali, né? Então ele continua sendo Lula e torce para que isso seja suficiente para ele vencer a eleição em 26. É bem isso mesmo, né, cara? Mas, por outro lado, eu vejo que com esse Datafolha mostrando que a maioria das pessoas entende que o culpado das tarifas e os problemas econômicos podem vir é do Lula, pra mim reforça aquilo que eu já disse em alguns programas atrás, de que mesmo que o culpado não seja o Lula, né, é ele que tá lá de testa de ferro, né, ele é o presidente. Então o eleitor, o brasileiro médio vai olhar e fala, bom, é você que tem que resolver, meu amigo. Se você não resolver, você que tá... Claro. E, aparentemente, assim, o Haddad ia se encontrar essa semana aí com o Bessent, né? Pô, se vinculou que o Bessent não foi encontrar ele pra encontrar o Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro parece estar conseguindo, assim, atrapalhar, no mínimo, as comitivas do governo brasileiro lá. Enfim, isso só vai sangrar cada vez mais o governo. Sim. Então eu acho que o Lula vai acabar sofrendo, sim, cara, mais do que talvez das últimas vezes. Você já trouxe aqui que, pô, às vezes que o Lula ganhou, ele estava em baixa, né? Logo antes da eleição mesmo assim ganhou. Mas eu acho que talvez dessa vez seja uma situação um pouco extraordinária, visto que é um problemaço. Ah, sim. E aí começou a se ventilar pra que lado que vai o Alckmin, né? Até como cabeça da chapa, o que eu acho improvável, visto que o PT não ia deixar isso, e o próprio Lula também não, mas a gente já tem um crescimento dele, ganhou muito protagonismo, nós chegamos a falar disso na questão das tarifas, etc e tal, mesmo que até o momento não tenha dado em nada as negociações dele, ele ganhou protagonismo. E aí eu fico pensando, cara, porque a gente vem falando aqui, e tem se ventilado, que ele pode ir ou pra Senado ou pra governo de São Paulo, a depender de como vai ficar a conjuntura aqui em São Paulo, aquela coisa toda. Mas eu fiquei pensando, como é que vai ficar essa chapa Lula sem o Alckmin, sabe? Que o Alckmin foi a cara da dita Frente Ampla, eleição de 22. Ele foi a cara da frente, ele foi o símbolo, assim, de, nossa, olha, né, dois antagonistas aí se juntando contra um mal maior. E agora ele tem ganhado muito destaque. Então o Alckmin me parece ser uma figura de proeminência ainda na vida política lá em Brasília, enfim, com parte sobretudo com o mercado brasileiro. E eu fico pensando, pô, onde é que vai ficar esse vice do Lula, se não for vice do Lula, sabe? Como é que vai ficar essa chapa sem o Alckmin de vice? Porque mesmo nos 2 primeiros mandatos, o José Alencar continuou. Ele só trocou de partido. Porque o vice do Lula tem essa característica de ser esse cara mais do centro, que vai fazer ali o arranjo, né, pro governo funcionar. Com a questão das tarifárias, a figura do Alckmin, pra mim, nessa chapa, me parece muito mais indispensável, sabe? Eu acharia um erro agora o PT jogar ele pra concorrer a Senado, ou o governo do estado de São Paulo, enfim, o que seja. Ele me parece ser uma figura forte. E eu sempre falei da possibilidade do Alckmin sair do PSB, porque já é um partido que vai seguir o Lula mesmo, não importa, e ir pro PSD, por exemplo. Eu acho que o Alckmin tem, e o PT tem aí uma bifurcação difícil de tratar. Dizem que o Alckmin quer continuar como vice. Eu acho que ele gostou, até porque ele foi um vice com um ministério, que eu imagino que essa configuração se manteria numa eventual reeleição do Lula. Então, não é um vice de funções cerimoniais, o vice decorativo do Temer. Ele é um vice com funções e exercidas agora durante o tarifaço. Mas eu entendo o PT pensar, eu preciso de um palanque mais forte no estado de São Paulo. Eu preciso chegar com um candidato com mínima condição de competitividade, e a gente já falou, os quadros de esquerda, mesmo não petistas, são exíguos no estado. Qual o outro quadro à esquerda poderia ter o mínimo de competitividade, mesmo contra um governo do estado que não tenha o Tarcísio disputando a reeleição? Se 2 candidatos desconhecidos, um de esquerda e um de direita, disputarem a reeleição, o de direita já sai com ligeira vantagem, tanto pelo fator Tarcísio quanto pela preferência político-partidária dos eleitores do estado, né, sobretudo do interior. Então, é difícil mesmo. Eu entendo esse dilema que o PT enfrenta de tentar fortalecer suas bases nos estados, mas ao mesmo tempo não desfalcar tanto o governo. O que se discutiu numa eventual saída do Alckmin para Senado ou para governo era algum nome do PMDB, né, do MDB. O Helder Barbalho, por exemplo, foi um dos nomes debatidos, porque ele não pode ser mais governador do Pará. Ele é próximo do Lula, jovem, teria até um perfil, talvez até de sucessor, a depender de como as articulações, numa eventual vitória do Lula em 26, estariam para 30. E outro nome ventilado foi a Simone Tebet, que teria aí mais ou menos um papel parecido com o do Alckmin, só que com um intermédio com o Goiás metafísico, né? Se o Alckmin é o nome do interior de São Paulo, a Simone Tebet é o nome do Goiás metafísico. Ela deixaria de se candidatar ao Senado para se focar na campanha
de vice, e aí seria de fato trazer o MDB para uma certa aliança, né? Não é neutralizar o MDB, é tornar o MDB parte do pacote. É que assim, eu acho que a grande dificuldade é qual o incentivo que o MDB tem em relação à vice-presidência, né? É complicado, assim, o envolvimento numa chapa que já parte impopular pelos números que se apresentam aí, e vai ser impopular durante todo o período eleitoral, pode diminuir a possibilidade de quase. Então é uma conta muito complicada. Mas assim, o MDB tem parcerias com o PT, principalmente nos estados do Nordeste, e isso tem sido muito frutífero para os dois. Então isso também pode facilitar um movimento de aproximação. Uma chapa com o PSD seria para o PT o melhor dos cenários. Um Alckmin no PSD seria a certeza que o Lula está reeleito. Não pelo Alckmin nem pelo PSD, mas é que se o Kassab chancelou essa chapa, é porque ela já ganhou. Ele entendeu que esse cavalo já é o vitorioso. Então, se esse caminho começar a ser traçado em 26, já podem começar, quem gosta de aposta, a apostar na vitória do Lula para 26, porque me parece o caminho mais óbvio. Mas de 25 até lá, a gente vai ter um cenário de muita incerteza. Agora, eu acho que a questão econômica pode ter uma reviravolta positiva para o governo, se a questão das tarifas dá uma arrefecida, principalmente do ponto de vista político, porque esses impactos vão ser sentidos a médio prazo, isso não vai ter um impacto imediato na economia brasileira, mesmo que você vá perder, as safras vão diminuir para 2026, e a gente vai ver o impacto de uma manutenção de tarifas para setores específicos por 5, 10 anos. Agora, o que pode ser uma notícia positiva para o governo é a queda da inflação. A gente tem acompanhado aí a variação do IPC, parece que o Banco Central conseguiu controlar um pouco o cenário inflacionário que se apresentava no final do ano passado. Isso pode se reverter na questão dos preços dos supermercados, que a carestia de preços, que foi uma das máculas que o governo enfrentou no final do ano passado e que deixou de ser pauta nos primeiros 6 meses do ano, mostrando uma certa melhora na percepção do consumidor em relação ao valor das coisas do supermercado, que é um indicador muito claro de satisfação popular. Eu acho que se o governo conseguir manter esse cenário de inflação controlada para 26, e digo mais, aí ideia de graça para o PT que eu estou dando aqui para a reeleição, ele tirar a taxa das blusinhas, ele está reeleito. A questão é, se ele tirar o imposto, é vitória em 26. Toda essa ideia de graça pro Sidônio Palmeira, entendeu? Se eles querem ativar o protocolo 2026, ele passa por isso. Até mais do que a isenção do imposto de renda, porque foi muito impopular, segue muito impopular e traria um ganho de imagem para o governo considerável. Com certeza, com certeza.